Olá pessoal, bem-vindo ao canal César Cavalcante. Se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações, porque começa hoje um projeto novo chamado Meus Livros, Meus Mentores. O meu desejo é que eu consiga fazer uns 2 vídeos desse por semana, apresentando para você livros muito bons que influenciaram, pelo menos bons para mim, que influenciaram positivamente a minha vida e que me ajudaram nos meus estudos e na minha compreensão sobre a palavra de Deus. Nesse projeto, eu disse que quero apresentar 2 vídeos por semana, mas isso é um desejo, não é exatamente uma promessa, tá bom? Vai depender da minha vida muito corrida aqui na faculdade. Mas eu quero já começar esse projeto dizendo que os vídeos serão curtos, tá? Sei lá, no máximo 10 minutos, e apresentando um livro de cada vez. Às vezes pode ser uma série de 2, 3 livros, uma trilogia, sei lá. E eu quero começar, eu escolhi para começar esse projeto um livro meio teológico, meio muito apologético, que é o livro Segredos do Alcorão. Esse livro é um livro escrito pelo Dr. Don Richardson. É um livro super barato, fácil de você encontrar. Quem publicou ele em português foi a Horizontes América Latina, meus amigos lá da Missão Horizontes, pastor Davi Botelho e companhia. E nesse livro, o pastor Don Richardson, que já dorme no Senhor, eu tive o privilégio, olha que privilégio, eu não tenho o costume de tirar fotos com as pessoas que eu conheço, que eu convivo e tudo mais. Mas o Dr. Don Richardson já veio ao Brasil apenas para ministrar na nossa faculdade. E o Dr. Don Richardson é o mesmo autor daquela trilogia muito famosa, O Totem da Paz, O Fator Melquisedeque e Senhores da Terra. O Fator Melquisedeque é o mais famoso de todos os livros dele. E eu me lembro quando eu fui buscá-lo no aeroporto, ele autografou esse livro para mim, né? Pastor, cadê o livro autografado? Claro que eu não tenho, já emprestei, já sumiu, então eu tive que comprar outros livros e tal, e perdi a relíquia, né, autografado pelo Dr. Don Richardson. Mas vamos ao que interessa, deixa eu falar para você sobre esse livro. Primeiro, esse livro é muito corajoso, porque eu me lembro que eu entrevistei o Dr. Don Richardson no meu programa, no lançamento desse livro aqui em língua portuguesa. Eu li o livro primeiro, e quando eu entrevistei, eu perguntei, o senhor não tem medo de falar assim contra o Islã? E ele falou para mim, medo de quê? O máximo que eles vão fazer é me matar, mas eu já morri. Então, eu não tenho medo de mais nada. E eu fiquei perplexo, não só pela resposta, mas pela coragem, porque o livro Segredos do Alcorão, eu vou dividir ele em 4 ou 5 partes para você. A primeira parte, ele fala sobre o Alcorão, apenas sobre o Alcorão. Bom, vamos lá, deixa eu explicar para você. Essa divisão aqui, eu que vou fazer, tá? Não está dividido assim no livro. Eu que vou fazer para mostrar para você de uma forma um pouco mais didática. Aqui no livro está tudo meio que embolado, mas deixa eu explicar. Esse livro, ele vai trabalhar 5 partes. Eu coloquei aqui 5 ou 6 partes. É o seguinte. Primeiro, você vai aprender sobre o livro chamado Alcorão, o livro sagrado para os muçulmanos. Na segunda parte, vai tratar sobre o profeta do Islã, o Maomé. A gente chama aqui Maomé, na vida real ele chama-se Mohammed. A terceira parte, esse livro vai abordar a moral, a dignidade do muçulmano, baseando-se no livro. A quarta parte, ele vai tratar sobre a repercussão do Islã no mundo. A quinta parte vai falar sobre desdobramentos do Islã na nossa geração e, para finalizar, bem no finalzinho do livro, ele fala sobre literatura indispensável, o que devemos fazer, e termina ainda com 2 apêndices. Eu dividi esse livro dessa forma para ficar mais fácil para você. Então, na primeira parte, que eu vou chamar aqui da divisão de o livro, ele fala sobre Alcorão é um livro de paz, e aí ele coloca em xeque, deixa eu ver se eu acho aqui, aí ele coloca em xeque toda essa questão, deixa eu achar aqui, pronto. Ele coloca em xeque toda essa questão do Alcorão ser um livro exatamente de paz. Por quê? Ele vai trabalhar aqui 4 capítulos do livro só falando sobre o Alcorão. Não estão exatamente na ordem, tá? Seriam os capítulos 3, deixa eu colocar aqui, ó, capítulo 3, depois que é versos violentos do Alcorão. Primeiro capítulo 1. Alcorão é um livro de paz? Depois do capítulo 3. Versos violentos do Alcorão. Depois do capítulo 6.
como os muçulmanos tentam defender o Alcorão. Então, eu estou colocando o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 6 numa primeira divisão. E nessa primeira divisão, só nessa primeira divisão, você já tem aqui muita ferramenta, muito conteúdo. Eu vou dizer para você o seguinte, não existe nenhum livro apologético sobre Islã que chega perto dos segredos do Alcorão. Não tem. Tá? Eu sou um estudioso de apologética, vocês me conhecem. Não existe nenhum livro que chega perto do Alcorão na coragem, na audácia e nas provas. A começar por aqui. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Dá um foco aqui. Ele vai dizer o seguinte, enquanto eu tenho 2 livros desse aqui, então deixa eu abrir o outro aqui para acompanhar a leitura com vocês. Ele vai dizer o seguinte, cada citação que usei do Alcorão foi comparada com 8 versões em inglês, para que nenhum erro de tradutor fizesse com que eu entendesse mal o intento de Maomé. Ao longo desse livro, apresento citações diretas do Alcorão em negrito, citações da Bíblia em itálico, de modo que é fácil identificar qual é qual. Escolhi utilizar, aí ele vai colocar a tradução do N.J. Dyewood, do Alcorão em inglês, como meu texto primário, mas também citei outras, sempre indicando as fontes. Então veja, primeiro, se você conhece alguém que é muçulmano, esse livro é um tratado apologético contra o Islã. Primeiro que é indefensável, não tem como escapar. É a mesma coisa da pessoa fazer uma crítica à Bíblia usando as 8 principais traduções da Bíblia em português. Só para a gente entender mais ou menos, entendeu? Do que ele trata. Então, essa é a primeira parte quando ele trata do livro Segredos do Alcorão. E nessa parte que ele trata do livro Segredos do Alcorão, por exemplo, na página 25, dá um clique aqui, ele fala sobre os versos de guerra. Aí, aqui, no segundo parágrafo, olha que interessante. Na verdade, existem pelo menos 109 versos de guerra identificáveis no Alcorão. Em cada 55 versos do Alcorão, um é de guerra. Então, é um livro top porque ele é didático, ele é prático e as teses defendidas pelo Dr. Don Richardson são indefensáveis. Pode pegar o Alcorão, pode pegar os maiores estudiosos, pode pegar os hadiths, pode pegar o que quiser, que não tem escapatória. Eu indiquei esse livro, eu não vou falar o nome do estudioso porque eu não falei para ele que eu ia gravar esse vídeo, então não tem aqui a autorização, muito embora é um grande amigo. Mas eu indiquei esse livro para um irmão que ele estava fazendo uma tese, eu não lembro agora se de mestrado ou doutorado, sobre Islã, não sei o que, na Palestina. Eu falei, cara, eu acho que foi para ele que eu dei meu livro autografado, eu não lembro, mas eu falei, leva esse livro, estuda esse livro, depois me fala. Cara, ele já fez uns 3 ou 4 cursos a respeito disso, e quando ele me encontra de vez em quando, ele fala, cara, Os Segredos do Alcorão foi a melhor indicação de livro que eu recebi nos últimos tempos. Então, vamos lá, voltando aqui para o vídeo não ficar tão longo, a segunda parte, ele fala sobre o profeta sem medo de ser feliz. Ele vai mostrar aqui no capítulo 2, um lobo disfarçado. Ele vai tratar aqui o Maomé como um lobo. No capítulo 5, ele fala sobre a poligamia do profeta do Islã. Né? Mas isso aqui página 69. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona mais ou menos essa questão. Quer ver? Ó? Ele vai dizer o seguinte, que ele vai mostrar aqui que o Maomé, ele se casou, dentre as conquistas amorosas de Maomé, deixa eu ver se eu acho aqui, tem uma, aqui, olha aqui. Não muito tempo depois de Maomé ser expulso de Meca, um admirador trouxe sua filha de 6 anos, dá um close aqui, sua filha de 6 anos, Aisha, e a ofereceu em casamento para o Maomé e ele aceitou. Então, isso tudo com documento, tá certo, minha gente? Então, na segunda parte, ele fala só sobre o profeta no capítulo 2, voltando aqui, no capítulo 2, depois no capítulo 5, que é esse trecho quando ele fala da poligamia, e depois no capítulo 10, o profeta e o seu legado de guerras, né? Na terceira parte, que eu dividi aqui, eu que estou dividindo aqui nas partes, para ficar didático para você, ele fala sobre a moral, no capítulo 8,
a moral do Antigo Testamento e o Alcorão. Capítulo 9, a moral do Antigo Testamento e o Alcorão. Na quarta divisão que eu fiz aqui desse material, tem a repercussão do Islã no mundo. E nesse ponto, eu vou pegar aqui, por exemplo, a página, o capítulo 7, tentativas não muçulmanas de defender o Alcorão. Vou pegar o capítulo 11, os planos do Islã para a dominação mundial. Vou pegar o capítulo 13, uma praga de gafanhotos no século XXI, é uma pergunta. E vou pegar o capítulo 15, Lois Farquhar, o Islã e a escravidão. Então, ele vai falar sobre a ligação entre o Islã e a escravidão, o período de escravatura mais hard. Aliás, não existem escravos dentro do Islã. E aí ele vai mostrar isso aqui com provas, com documentos e tudo mais. Para terminar, ele fala sobre os desdobramentos do islamismo no mundo, que são os capítulos 12 tô lendo de cabeça para baixo, vamos lá. A infiltração do Islã na cultura ocidental. O capítulo 14, Europa, um continente autogenocida. Esses dois capítulos aqui sobre os desdobramentos do Islã. E no final ele oferece o capítulo 16 e 17, uma leitura indispensável, muito importante ler essa página 207, e o que devemos fazer, diante de tudo isso que foi exposto, o que devemos fazer. Não é incomum nós encontrarmos políticos e até cristãos. Nos últimos tempos você pega, por exemplo, o Jean Willis, um deputado representante do estado do Rio de Janeiro, defendendo que tinha que tirar as Bíblias das bibliotecas e colocar o Alcorão. Ele propôs leis para ter um dia do Alcorão lá e tudo mais, como sendo uma leitura obrigatória nas escolas. Então, fica aí a minha dica, Segredos do Alcorão. Se você... olha, eu acho que 70%, 80% dos livros que eu vou indicar aqui eu não tenho, alguns nem existem mais, tá? É mais para você procurar caçar aí nos sebos ou coisa parecida. Mas quando eu tiver acesso de como você compra esse material, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, nesse caso desse livro, eu tenho condições, eu consigo oferecer para você esse material pela nossa escola. Eu vou deixar um link aqui de WhatsApp, você clica no link, fala eu quero o livro que foi falado aí no quadro Meus Livros, Meus Mentores. O Dr. Don Richardson, um capítulo à parte. Um apóstolo dos tempos atuais, ele já faleceu, mas foi um grande missionário, desbravou Papua na Nova Guiné com o Evangelho, ganhou milhares, eu estou falando mais de 100 mil pessoas para Cristo através do seu trabalho missionário. E lá, enquanto a nossa Bíblia aqui em português é a Bíblia João Ferreira de Almeida, tal, Novo Testamento João Ferreira de Almeida, em Papua Nova Guiné é Novo Testamento do Dr. Don Richardson, porque ele traduziu esse material. Um dia eu falo sobre o livreto, o Totem da Paz, e aí eu indico também ele para você. Esse eu vou indicar, mas não tem como comprar. É muito difícil achar o Totem da Paz. Bom, estou ficando por aqui. Meus livros, meus mentores. E eu escolhi Dr. Don Richardson, que já está com o senhor no livro Segredos do Alcorão, para inaugurar esse projeto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like aqui nesse vídeo, coloque o seu comentário aqui embaixo. E se você tiver alguma dica de livro para mim, manda para mim que eu vejo se eu já li, se eu não li, que eu posso ler também e fazer aqui algum tipo de crítica. Deus abençoe vocês e até o próximo Meus Livros, Meus Mentores.